Band de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos 2 convidados e vamos conversar com eles simultaneamente. São os jornalistas Ney Lopes de Souza e Alex Viana. Com ambos nós vamos abordar uma análise a respeito do quadro político local e nacional. Vem aí algumas manifestações de rua, mais uma vez, e vamos analisar esse contexto nacional, contexto local, sucessão em Natal, um pouquinho da situação do atual quadro do Rio Grande do Norte, política e administrativa. Então, são alguns temas que vamos abordar no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? Muito fácil, muito simples. Manda a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e interage conosco. Como temos a participação de 2 convidados simultaneamente, vamos suprimir aquele nosso comentário, aquela nossa análise inicial, e vamos fazer isso durante todo o programa. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Todo mundo sabe, a cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado. Porque é cinquentinha, mas é 100% legal. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte presta atendimento odontológico de excelência em suas 3 clínicas. Localizadas em Natal, Macaíba e Mossoró, elas contemplam todas as especialidades, realizando desde o tratamento clínico convencional até a ortodontia. A Clínica de Natal já realizou quase 300 mil atendimentos desde sua inauguração em 2011. Hoje, são cerca de 5 mil por mês entre comerciários e dependentes. As clínicas dispõem dos mais modernos equipamentos existentes no mercado e, por isso, são referência até para os SESCs de outros estados. As consultas podem ser agendadas pelo telefone 3222-5944. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Melão amarelo Top Brasil, quilo 1,49. Maçã galinha pintadinha, pacote de 1 quilo, 5,49. Ameixa fresca importada, quilo 6,90. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Drogaria Saúde, é logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Todo mundo tem algum talento, o importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. 2 convidados hoje, vamos avaliar com eles o quadro que nós temos hoje, né? Está sendo pintado, está sendo construído, né? Com tanta turbulência nacionalmente e no plano local também, já olhando um pouquinho para a sucessão na cidade do Natal e algumas cidades importantes no interior do Rio Grande do Norte. Jornalista Ney Lopes de Souza, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. É sempre uma alegria estar aqui com você e com o telespectador. Alex Viana, jornalista também, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Robson, estamos aqui.
Prazer tê-lo conosco. E, inicialmente, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto nacional. Temos aí no próximo dia 16, jornalista Ney Lopes, uma manifestação nas ruas, onde, mais uma vez, vão protestar contra a corrupção, vão protestar contra a situação econômica que enfrenta o país hoje, e muitos também vão pedir o impeachment da presidente Dilma. Esse é mais um movimento social que tem se acentuado em momento de crise, né? Um fenômeno sociopolítico mais ou menos normal esse. É claro que essa movimentação vem com a marca do impeachment, favorável ao impeachment da presidente. Você já vê que o governo está anunciando contraponto, né? Amanhã, por exemplo, vai ter manifestação em Brasília, se não me engano, dos Sem Terra, e a CUT na próxima semana já marca também uma movimentação. Então a gente vê que tudo isso é decorrência do quadro social e, sobretudo, econômico grave que vive o país. E o mais curioso é que a gente sente que está faltando meio campo no Brasil. O que é meio campo no futebol? É aquele jogador ou aqueles jogadores que armam as jogadas para um lado, para o outro, ou para o centro. Aqui você está vendo um governo desorientado, um legislativo desorientado, política, e a oposição também. Uma crise na articulação política. A oposição também, não sabe, está brigando dentro do próprio partido dos tucanos, por exemplo. Há um problema interno que precisa ser resolvido urgentemente. Alex Viana, esse meio de campo estaria sendo feito de maneira satisfatória pelo ex-presidente Lula, que entrou nessa jogada? Bom, Lula tem agido pelo menos nos bastidores, isso é sabido, quem conhece, quem conversa, quem procura saber o que está acontecendo em Brasília, que em que pese Lula não aparecer constantemente no noticiário, ele jamais deixou de articular, ele sempre esteve por trás, inclusive das ações do próprio governo federal. Aliás, ele é a principal estrela do Partido dos Trabalhadores, é o partido que está no poder há 12 anos no país, e ele é ainda a pessoa mais cerebral dentro do Partido dos Trabalhadores. Claro que houve esse distanciamento entre ele e a presidente Dilma Rousseff, sobretudo nesse momento mais grave da crise envolvendo o atual governo. Ele parece que tentou no início se descolar um pouco desse governo, mas na medida em que ele passou a ser focado como até mesmo um possível alvo dessa Operação Lava Jato, porque hoje todos nós estamos acompanhando, não seria surpresa para ninguém se a próxima fase da operação Lula for preso, né? Afinal de contas, temos aí hoje mesmo saiu a informação de que um triplex dele, pertencente a Lula, teria sido bancado com recursos desviados do Petrolão. Mas o fato é que Lula tem sim, Robinson, respondendo a sua pergunta, toda a preocupação em relação ao futuro desse governo. Ele é hoje o nome do Partido dos Trabalhadores a disputar a eventual sucessão da presidente Dilma Rousseff, caso ela se mantenha no poder, e passa a ser também alvo de muitos questionamentos e, sobretudo, denúncias e interesses da oposição em desgastar o seu nome, né? O fato é que Lula assusta, sim, a oposição, e ele tem interesse em, obviamente, suplantar essa crise, tem interesse que o governo consiga sobreviver e que ele escape, obviamente, e vencer o nome do Partido dos Trabalhadores, para retornar em 2018, como se especula na imprensa. O jornalista Ney Lopes de Souza. E diante desse contexto que nós observamos, é necessário cada vez mais articulação política e diálogo com o Congresso. Qual é a fórmula para se conseguir conviver com um partido, por exemplo, como o PMDB, mesmo diante deste tumulto todo que a gente vê por aí? É difícil, viu, Robson? O quadro político brasileiro, ele é difícil a partir do seu alicerce, da sua base. Não existe partido no Brasil. Existem conglomerados de interesses. As pessoas não têm um ideário partidário. A pessoa pega o partido e muitas vezes muda de partido logo depois da eleição, vem o adesismo, vem a venda das legendas, vem as acomodações. Então, isso é o quadro geral, cujo sintoma que se manifesta no governo Dilma é que o diálogo é impossível ser feito com aglomerados. E o PMDB é um partido que é o mais denso, o maior partido do Congresso, mas, na verdade, é todo dividido
em facções, o que também é um obstáculo muito grande ao diálogo. Eu aponto como positivo hoje no cenário político nacional esse apelo que o vice-presidente Michel Temer fez. Eu conheço bem o Michel Temer, fui colega dele 15 anos e privava da amizade dele quando morava em Brasília. É um homem sério, é um constitucionalista, é um homem que sabe o que quer, não é um oportunista que fica pulando de partido, mudando para aqui, para lá. Ele é um homem sério. E ele propôs, trocando em miúdos, um pacto de governabilidade. Esse pacto já houve no Chile, na Polônia, em Portugal, os Estados Unidos fizeram isso, a Espanha fez o pacto de Moncloa, e eu acho que esse é o grande tema do momento, um pacto de governabilidade, que não é adesismo, mas é encontrar um caminho para o Brasil. Onde a oposição, o jornalista Alex Viana, tem um papel importante a cumprir, porque, na verdade, do ponto de vista do desgaste político, não há mais o que se dizer, o que se fazer em relação a presidente Dilma. Portanto, bater mais seria praticamente, digamos assim, do ponto de vista político, chutar um cachorro morto. Então, me parece que agora é a vez da oposição, de alguma maneira, dar a sua contribuição em nome do país, sob pena de a gente viver um caos, porque essa crise política, moral e ética está impactando diretamente na nossa economia. O fato é que o impeachment está na ordem do dia. Há um grande interesse do partido de oposição que polarizou o pleito no ano passado com a presidente Dilma Rousseff, o PSDB, em chegar ao poder. Parece que todos estão enxergando, quem não está no poder está enxergando nessa crise a possibilidade de ascender ao poder. Seja o PSDB, caso ocorressem eleições antes dos 2 primeiros anos do mandato, em que Aécio Neves, aproveitando o recal das eleições passadas, seria um forte candidato, seja o PMDB na condição de ter hoje o vice-presidente da República, Michel Temer, articulador político do governo, que seria, em tese, dependendo da circunstância, o presidente da República em caso de um afastamento de Dilma por um desses processos em que ela é alvo, né? O fato é que o próprio PSDB não tem ainda uma posição fechada em relação a esse assunto. O Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que me parece ser, dentro do espectro político brasileiro hoje, uma pessoa séria, sem dúvida, e que seria uma forte opção para assumir as rédeas desse país, né? Até que se prove algo em contrário, também teria interesse em que não houvesse eleições agora, claro, mas sim mais próximo a 2018, ou a eleição de 2018, onde ele não precisaria renunciar ao governo de São Paulo para disputar. Então, a própria oposição está desunida, Robson, e não sabe o que quer para o país. Exato, eu acho que a Aécio Neves está, de certo modo, perdido, como um cego em tiroteio, que não está conseguindo capitalizar a seu favor, com o pulso de uma liderança de oposição, né, todo esse momento que o país tem vivido. Eu acho que, inclusive, se na eleição anterior, que Dilma foi reeleita, se o candidato tivesse sido José Serra, o contexto era totalmente diferente. Como na eleição anterior, é que teria sido, sim, a vez de Aécio Neves. Eu acho que foi invertido. E agora eu não creio que até o fim vai permanecer o nome de Aécio como candidato. Mas se vier o José Serra ou o próprio Geraldo Alckmin, aí eu acho que o contexto político muda. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o quadro político do Rio Grande do Norte, administrativo e político, e também vamos ainda falar sobre Natal, se der tempo, sobre Mossoró, mais algumas cidades. E eu pergunto a avaliação do ponto de vista político e administrativo que faz o jornalista Alex Viana em relação a esses 7 meses e meio do governo de Robson Faria. Bom, inicialmente a avaliação é positiva porque o governo chegou com um ânimo novo, chegou com pouco comprometimento com outras forças políticas, já que enfrentou e derrotou as forças tradicionais da política do Rio Grande do Norte na eleição passada. Ensaiou aí alguns avanços setoriais, né? Mas chegado a esses 7 meses de gestão Robson Faria, parece que finalmente o governo se defrontou com o principal problema do estado do Rio Grande do Norte, que vem a ser a questão financeira. Claro que há quem discorde, é preciso utilizar a criatividade para poder superar a dificuldade, e eu concordo, inclusive, com esses aspectos. Mas o fato é que o Rio Grande do Norte é um estado pobre, e para você mudar estruturas que estão atrasadas há muitos anos, você vê a situação das escolas, Neis conhece bem, é uma questão caótica, a segurança pública, que é um problema nacional, as delegacias degradadas, a questão de pessoal é gravíssimo, falta gente para trabalhar no serviço público, porque o Estado simplesmente não tem condições, está impedido legalmente de contratar. Então, Robson está se defrontando agora mais cruelmente com essa realidade, e ele agora, a partir de agora, vai ter que demonstrar mais
que sempre criatividade para poder superar e trazer alguma novidade para o estado do Rio Grande do Norte. Ainda falta essa novidade, né? Jornalista Ney Lopes de Souza. Olha, eu acho que o governador vai bem dentro das limitações naturais que existem, não é no Rio Grande do Norte, no Brasil todo, né? A partir do governo federal que tem hoje suas limitações. Ele está conseguindo tampar 10 garrafas com 9 rolhas. Isso é um trabalho difícil, né, de fazer, principalmente no pagamento em dia do funcionalismo. Ele tem demonstrado uma disposição muito grande para o diálogo, o que é uma coisa importante, né? E faltam alguns pontos, uma caracterização do governo, mas isso vem com o tempo. Faz muito pouco tempo, ele tem que primeiro sentar o pó. Por exemplo, precisa ter na administração dele uma grande bandeira, ou bandeiras, ou sonhos. Ninguém administra sem sonhos. A Luiz Alves, em 1960, sonhou em trazer dólares da Casa Branca. Foi lá e trouxe, fez um projeto de educação em Angico. Sonhou com Paulo Afonso, todo mundo dizia, não vem, veio. Cortez sonhou com camarão, transformou o Rio Grande do Norte do maior produtor de camarão. Fez Serra do Mel com caju, Juscelino fez Brasília. Administrar é sonho viável. O sonho é o pragmatismo da ética, que você persegue com os pés no chão. Isso é o que me parece estar faltando assim para caracterizar o governo Rob Faria, mas ele vai bem e eu acho que ainda é tempo de ter essas propostas assim que aglutine e faça o Rio Grande do Norte esperar um futuro melhor. Estamos conversando com os jornalistas Ney Lopes de Souza e Alex Viana, fazendo avaliação do quadro, do contexto político nacional, Rio Grande do Norte, e também vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre Natal. Mas eu mando um abraço para nossos telespectadores, a dona Luzia, Cleidinha e João Paulo, lá do Bom Pastor, que estão nos acompanhando, Marquinhos, da Climep, companhia, que estão aqui, lá de Parnamirim, está nos acompanhando, e ainda, deixa eu ver quem mais aqui, Jadson também ligado conosco. Obrigado, Jadson, pela sua audiência. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos falando sobre o quadro político de Natal, Mossoró e mais alguns municípios, e também conversando e respondendo as perguntas de telespectadores. Até já. Drogaria Saúde é logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um perto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte presta atendimento odontológico de excelência em suas 3 clínicas. Localizadas em Natal, Macaíba e Mossoró, elas contemplam todas as especialidades, realizando desde o tratamento clínico convencional até a ortodontia. A Clínica de Natal já realizou quase 300 mil atendimentos desde sua inauguração em 2011. Hoje, são cerca de 5 mil por mês entre comerciários e dependentes. As clínicas dispõem dos mais modernos equipamentos existentes no mercado e, por isso, são referência até para os SESCs de outros estados. As consultas podem ser agendadas pelo telefone 3222-5944. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção é aniversário Nordestão. Melão amarelo Top Brasil, quilo 1,49. Maçã galinha pintadinha, pacote de 1 quilo, 5,49. Ameixa fresca importada, quilo 6,90. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa tarde, cidadão. Oferecimento, Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com os jornalistas Ney Lopes de Souza e Alex Viana. O jornalista Ney Lopes de Souza falando agora sobre a cidade do Natal, né? Que avaliação você faz em relação ao governo de Carlos Eduardo? Olha, eu acho que é um governo que não é uma coisa espetacular, uma administração desenvolvimentista, mas também não pode se dizer que é uma má administração. Eu acho que ele vai levando a prefeitura com acordos políticos dos mais variados, né? Ele é um político nato, né? Ele ora teve numa posição, depois teve outra tal, e aí vai dando certas vantagens de acesso a recursos federais e vai conduzindo a administração. Agora, eu acho que para o sucessor dele, mesmo se for ele próprio, precisa ter uma administração mais ousada. Uma coisa que mostre mais mudança. No século XXI, você não pode estar mudando por mudar, mas também não pode ficar no feijão com arroz. Você tem que ter inovação. É aquilo que eu falava antes, sonhos, propostas, porque em todo setor é assim. Você veja o que é a tecnologia, se não avanços contínuos. Já pensou se a Microsoft fosse hoje como era 10 anos atrás? Estava tudo liquidado, né? Então é isso que tem que ir para a política e para a administração. Alex Viana. Bom, eu tenho uma opinião muito particular a respeito da gestão do prefeito Carlos Eduardo Alves, que é no sentido de considerá-lo um tanto quanto um gestor acomodado, uma vez que existem setores importantes da alçada municipal que são relegados a segundo plano. Eu citaria, por exemplo, o meio ambiente. Nós temos um rio, o Rio Potengi, um rio agradabilíssimo. Meu pai comentava que já chegou a atravessar esse rio nadando, e a cidade, ela cresceu e permanece até hoje de costas para o Rio Potengi. Não há nenhuma política municipal no sentido de revitalizar o Rio Potengi, de despoluir o Rio Potengi. A gente não vê, e parece que o prefeito não existe nesse aspecto. E, por exemplo, a questão da segurança pública, nós sabemos que é a obrigação do Estado, cabe ao Estado a polícia ostensiva, a investigação criminal, e isso aí não está nem em discussão mudar, mas como prefeito de uma capital, como o Rio Grande do Norte, onde ocorre a maioria dos crimes, era preciso que houvesse da parte da prefeitura uma ação, uma atenção, uma responsabilidade e também um sentido de querer ajudar e contribuir nessa questão de segurança. E parece que não existe. Lamentavelmente, o governo do Estado lançou positivamente o Ronda Cidadã ali no bairro de Mãe Luísa, e a partir dessa intenção do governo do Estado é que a prefeitura parece que quis se movimentar, restaurou aí uma secretaria de segurança pública, criou um comitê para discutir questões de segurança, mas como uma resposta a uma ação de um adversário político do que propriamente como uma política pública municipal. E falando sobre sucessão municipal, Alex Viana, quais são os nomes que você enxerga hoje como possíveis concorrentes do atual prefeito Carlos Eduardo nas eleições do próximo ano? Eu vejo 3 nomes de forma bem nítida, além de Carlos Eduardo, que naturalmente, e a gente tem que dizer que ele está sendo aprovada, a gestão do prefeito está sendo aprovada pela população municipal, o que não significa que ele terá uma reeleição fácil, eleição é momento, né, e discurso, mas eu vejo além dele, pelo menos a candidatura do PT, por mais que haja esse problema nacional, o Partido dos Trabalhadores, aqui tem um deputado estadual, Fernando Mineiro, que dentro do partido é unânime e contra ele não pesa até que se prove em contrário. Nenhuma denúncia de corrupção. A questão nacional da questão local, né? É possível. Natal sempre mostrou que soube dissociar essas questões. Exemplo de Fátima Bezerra, né? Exemplo de Fátima Bezerra. Além de Mineiro, eu vejo Robério Paulino, que está surpreendendo, inclusive, a classe política, tem buscado articular com os presidentes dos partidos, uma coisa inusitada para um partido como o PSOL. Teve uma boa votação para prefeito, cresceu como candidato ao governo também. Mais de quase 20% de votos aqui na capital do Rio Grande do Norte como candidato a governador do estado. Além dele, eu citaria o Rogério Marinho, com o antipetismo, que ele vem sustentando essa bandeira do anti-PT aqui e tem capitalizado em função desse momento de crise. E, enfim, pode ser que, além desses 3, surja um Kelps Lima, que é uma incógnita, ou mesmo uma Amanda Gugel, que ninguém sabe, que é sempre bem avaliada, segundo as pesquisas. Jornalista Ney Lopes de Souza, sua avaliação, o povo de Natal, por exemplo, como é que interpretaria, vendo que em caso de disputar a reeleição e sendo reeleito, o prefeito poderá renunciar com 2 anos para tentar disputar o governo do estado contra o atual governador Robson Faria. Você acha que o natalense interpreta isso de uma maneira natural ou pode ver como se fosse um trampolim, usar a prefeitura do Natal como trampolim para tentar ir para o governo do estado? Olha, ele corre o risco de ter perdas pelo trampolim.
Mas isso Vilma fez e não teve perda. Eu acho que o mais importante aí é considerar quem vai ser o vice dele. Hoje o eleitor olha muito isso, né? A possibilidade de assumir. Em tese, quem assumiria? Em tese, quem assumiria? Ou seja, eu votaria em Carlos Eduardo, mas quem é que vai assumir depois? Se ele tiver um vice que inspire confiabilidade política e inspire confiança na população, ele reduz muito esse risco, porque o caminho dele disputar o governo, não sei se ele vai seguir, mas é natural, né? Vilma fez isso e outros prefeitos fazem e tal. Com muita coragem, Vilma Com muita coragem fez, determinado. E ele foi beneficiário disso. Ele, na época, foi um bom perfil, era um deputado estadual bem avaliado, tinha sido secretário e não deu prejuízo a Vilma. Vilma sairia candidata dessa vez, Ney? Como? Vilma de Faria sairia candidata? Não sei, eu acho que se ela tiver chance, sai. Ela é muito determinada e eu tenho a impressão que ela está cavando a candidatura dela. Ela está construindo um caminho. É a minha impressão. Rapidamente, uma palavrinha sobre Mossoró, Alex Viana. Bom, o quadro político de Mossoró é um desafio para o atual prefeito Francisco José Júnior. Ele teve algumas dificuldades de interpretação jurídica, se ele poderia ser candidato ou não, mas parece que isso está superado. Conta com o apoio do governador Robinson Faria, que, em estando bem avaliado, é um excelente, um forte apoio. Vale frisar que Robson teve uma votação extraordinária em Mossoró. E Francisco José Júnior, em que pese alguns problemas administrativos que aqui e acolá parece que ele está conseguindo superar, é sim um forte candidato a ser reeleito nas eleições de ano que vem. Ney Lopes de Souza, se Rosalba estiver elegível, pode dar uma mexida grande no quadro político. Ninguém ganha para Rosalba. Rosalba é uma eleição antecipada. Eu não digo isso por ser amigo dela, por ter estado no partido que ela está, que hoje não estou mais no D, mas é unânime, Mossoró, Rosalba é imbatível. Agora, se ela vai ser candidata ou não, depende do TSE. Muito bem. Não dá mais para detalhar, infelizmente o tempo chegou ao fim, passa rápido, né? Mas obrigado, jornalista Ney Lopes de Souza, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão, e também jornalista Alex Viana, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão, mas até amanhã de volta com o nosso programa. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola.